Olá, sejam bem-vindos ao Alagoas em Pauta. O inverno nem chegou e já presenciamos enchentes e alagamentos em Maceió por conta de uma breve chuva de verão. Todo ano é a mesma coisa. Nem o poder público e nem a população se conscientizam a respeito da coleta de lixo, descarte adequado e seu impacto no meio ambiente. Com a chegada do saneamento básico em vários municípios alagoanos, esse problema tende a diminuir. Porém, se não fizermos a nossa parte, não vai mudar muita coisa. Para entendermos melhor essa questão, vamos conversar com o engenheiro sanitarista Everaldo Prado, que vai nos explicar os riscos e perigos das enchentes e de que forma podemos colaborar para evitar que novas tragédias aconteçam no nosso estado com a chegada da quadra das chuvas em abril. Não saia daí, a gente já volta. Olá, sejam bem-vindos ao Alagoas em Pauta e essa semana a gente vai conversar mais uma vez sobre saneamento. A gente percebeu na semana passada, presenciamos 10 minutos de chuva forte e Maceió já se deparou com uma enchente, com inundações. Então a gente vai conversar hoje com o engenheiro sanitarista Everaldo Prado, que vai explicar para a gente por que o saneamento é tão importante, falar sobre coleta, descarte de lixo, enfim, tudo que colabora para que esse tipo de coisa aconteça. Everaldo, seja muito bem-vindo ao Alagoas em Pauta, obrigado por conversar com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, bom dia a todos. Everaldo, como eu falei, o inverno nem chegou, e Maceió já presenciou essa enchente após de 10 minutos de chuva forte. Claramente a cidade não está preparada para a quadra das chuvas que começa agora em abril, O que a gente pode fazer para tentar evitar enchentes e alagamentos de grande porte, assim? A parte do saneamento que diz respeito às águas de chuva, ela é muito importante. A gente só lembra desse problema quando ocorre a inundação. Mas esse problema, ele se forma no dia a dia com fatores muito simples de compreender. O primeiro deles é a manutenção das galerias de água pluvial, que é uma obrigação da prefeitura, manter bocas de lobo, as instalações sempre limpas e desobstruídas. Mas, por outro lado, o trabalho da prefeitura também é árduo, haja vista a falta de cooperação da população. A população tem que entender que aquele papelzinho que você joga na rua, aquele lixo que você não coloca no lugar certo, quando chove, ele vai se somar a milhares de outros e vai acabar acarretando no entupimento das galerias. Então, você tem um índice de chuva um pouco mais forte, já vira um caos que a gente presenciou aqui a semana passada. Então, é um problema que ele acontece, ele é de culpa da prefeitura e da população também. É muito importante para quem está assistindo a gente que, se cada um fizer a sua parte, a gente consegue colaborar para que a gente solucione esse problema, Exatamente. Que é bem complicado e é histórico, A gente sabe disso. A gente viu no dia seguinte ao temporal até ratazanas na praia, Essas imagens prejudicam a nossa principal riqueza, que é o turismo aqui no estado. Como fazer para segregar a rede de saneamento da rede de drenagem? Hoje a legislação em Alagoas já prevê a obrigação dessa separação, mas na prática isso não acontece, porque à medida que as construções vão avançando e a rede de esgotamento sanitário, a rede de esgoto não avança junto, as pessoas acabam ligando esgoto na galeria de águas pluviais. E isso propicia uma outra amplitude de problemas. Então começa a ter lixo junto com esgoto e junto com os vetores que a gente chama. Ratazanas, baratas, uma série de animais e insetos que trazem, na verdade, grande problema de saúde para a população. Então, quando chove, esses animais são desalojados do local onde eles estão, ficam ali junto ao esgoto, junto ao lixo que se acumula e acaba vindo para a praia, acaba se tornando visível. Esses animais, esses insetos, via de regra, eles são invisíveis, A gente não vê, mas eles estão aí, todo dia. E o que a gente vê muito ainda pela cidade, andando pela cidade, em qualquer área da cidade, na parte alta,
na parte litorânea, mais turística, né? Basta você se afastar um pouco, poucas quadras, que você vê uma quantidade de lixo muito grande acumulada em ruas, na beira dos córregos. Isso é uma ação que vem sendo tomada, a gente vê uma movimentação por parte da prefeitura, mas eu acho que tem que ter uma efetividade maior, ao mesmo tempo que aquela conscientização da prefeitura, da população. A prefeitura nunca vai vencer essa luta se não houver a cooperação da população. Claro. Então, é uma questão de... A gente chama, na linguagem técnica, isso de educação ambiental. E isso falta nas escolas, né, Everaldo? A gente não teve, né, na nossa formação escolar. E eu acho que até hoje não é contemplada, a educação não é obrigatória. Eu acho que o MEC não prevê isso na grade escolar, educação ambiental e educação financeira. São duas coisas que a gente deveria aprender desde sempre, né, para nós sermos educados em termos de meio ambiente e preservação e saudáveis financeiramente, né? Isso é uma coisa bem importantíssima. A região metropolitana de Maceió e vários municípios serão contemplados com os serviços de saneamento básico e a coleta de lixo, que é um dos principais componentes desse serviço. O saneamento contribui para evitar enchentes e alagamentos, né? Sem dúvida. De uma forma geral. E a coleta do lixo, a coleta seletiva de lixo, como é que você encara isso hoje aqui em Alagoas e na cidade de Maceió? Existe esse programa de coleta seletiva de lixo? Olha, salvo engano, não. Eu moro num condomínio grande, e durante muito tempo eu segreguei o meu lixo por hábito. No local onde eu morava antes, na cidade onde eu morava antes, a coleta seletiva é uma realidade e eu tinha por hábito fazer isso, até que eu descobri que não adiantava, porque todo o lixo é reunido e tem uma disposição comum. Isso é muito ruim. A coleta seletiva ela é uma questão de necessidade, não só ambiental, mas como econômica também. Claro. O lixo carrega embalagens, carrega uma série de materiais que podem e devem ser reciclados. Então, nós não temos isso de uma forma efetiva. Deveria ter. E um programa muito sério, vinculado à obrigação de quem faz a operação do aterro sanitário, da usina de lixo de Maceió, que existe. E isso também contribui muito, de uma forma muito clara, na conscientização das pessoas. As pessoas começam a entender que aquilo que ela joga na rua, aquilo que ela descarta da forma irregular, ele tem um ciclo de vida, ele pode ser reaproveitado, ele pode ser reaplicado. Hoje em dia, os plásticos todos são reaproveitados, vidro, uma infinidade de materiais, né? Então, de fato, as coisas estão conectadas. O saneamento vai resolver uma parte importante. Eu sinto hoje no dia a dia na sociedade, não só de Maceió, mas de toda a área metropolitana, né? Uma ansiedade grande em relação à resposta à questão do abastecimento de água, que é um problema, mas que vem evoluindo. Eu acho que é uma questão agora de meses para ter isso equacionado. A parte de esgotamento do esgoto também vem vindo e vai ter investimentos muito consideráveis nos próximos 4, 5 anos. Em 5 anos nós temos isso 100% equacionado em todo o município de Maceió e cidades vizinhas. E a parte do lixo precisa vir junto, né? Claro. Porque senão resolvemos uma parte importante, mas a parte do lixo, se não for equacionada e não for pensada da mesma forma como foi pensada a solução da água e do esgoto, a coisa vai ficar torta, né? Claro, então ela não vai fechar, né? Então a gente precisa ter essa conscientização, e eu acho que isso deveria ser obrigatório para restaurantes, hotéis, bares, que geram muito lixo. E certamente o lixo não é separado. Eles colocam, né, todo mundo coloca tudo junto, porque não há esse programa. Mas deveria haver essa obrigatoriedade dos estabelecimentos, né? Acho que só o lixo hospitalar é selecionado. E a gente deveria realmente pensar nisso e trazer para a população, como você bem falou, né? Sem dúvida, sem dúvida. Alagoas acabou com os lixões,
Mas você não acha que os aterros sanitários existentes, como o de Maceió, precisam ser melhor desenvolvidos com novas tecnologias? Porque quando chove muito, há relatos de transbordamento de rejeitos, né? Como é que a gente consegue enfrentar um problema desse? Olha só, o aterro sanitário é o primeiro estágio, é a coisa mais primária que a gente tem em termos de tecnologia para disposição do lixo, da disposição correta. Mas não é o que tem de melhor. Hoje em dia você tem equipamentos que fazem não só, por isso que a coleta seletiva é importante, você separa tudo aquilo que é possível reaproveitar. A parte orgânica, que todo mundo fala, não aproveita sim, você faz compostagem. Hoje nas grandes centrais de processamento de resíduos, temos isso já nas grandes capitais, nos grandes centros urbanos, e precisa vir para Maceió. Você tem associado a um aterro sanitário, você tem uma unidade de aproveitamento de biogás, que é um recurso econômico, financeiro importante para a sustentabilidade da operação. Claro. Você tem uma coleta seletiva que também segrega materiais e com isso você gera recursos. Você tem também uma compostagem da parte orgânica que transforma esses resíduos orgânicos, resto de comida, para de árvore, etc., transforma isso em adubo, que também tem um valor econômico. Claro. O que quer dizer isso? Além de você tratar de uma forma mais racional os recursos naturais, você também agrega fontes de receitas na tratativa do lixo que vão acabar aliviando o bolso do cidadão. Sim. Porque à medida que quem opera a central de lixo tem fontes de receita, isso é abatido da tarifa de coleta de lixo, do custo, da varrição, etc. Então, de fato, essa é uma frente que precisa ser atacada, precisa ser abordada de uma forma mais moderna, com uma visão mais arrojada. Nós estamos no primeiro passo. Precisamos avançar sem dúvida nenhuma nesse ponto. Com certeza. Mesmo com o saneamento básico implementado, a população precisa estar conscientizada da importância do descarte correto do lixo e dos seus impactos no meio ambiente. O poder público podia contribuir com programas de conscientização e mais informações a respeito do assunto, você não acha? Sem dúvida nenhuma. Há uma ausência absoluta de campanhas de educação nesse sentido. Mostrar, veicular isso através dos sites, das redes sociais, televisão, jornal, onde for. As campanhas educacionais funcionam muito bem. Mostrar o ciclo, o benefício que o cidadão tem a partir do problema que ele vive. Então, sim, por exemplo, a semana passada é emblemática, nós tivemos uma grande parte da cidade alagada, inundada, e é um momento que o cidadão tem que entender. Eu acompanhei isso pelas redes sociais, muita gente já entende isso. As pessoas comentam, falam, olha, não adianta nada vir aqui reclamar agora e você joga o lixo na rua. Né? A gente cansa de ver jogando garrafa de água do ônibus, né, voando, sim, garrafas, sim, na calçada. É uma coisa inacreditável. Inacreditável. Então uma campanha de educação, ela é importante. E, de repente, lançar mão de artifícios que são já conhecidos, né, de incentivo ao cidadão. Por exemplo, a coleta seletiva, ela gera recursos. De repente, você lançar uma ideia que mostre para o cidadão o benefício da coleta seletiva e, ao mesmo tempo, premie o cidadão que participa, que contribui de uma forma mais civilizada para a solução desse problema. Né? Então, restaurantes, não são só restaurantes, Dani. Você tem aí condomínios. Tudo. Muito condomínio que poderia estar fazendo, até onde eu sei faziam, mas que como na hora que chega lá, mistura tudo. Não adianta você ter um trabalho aqui, chegar lá. Pois é. Então, tem que ser um esforço aí, uma ação governamental, né, de poder público municipal, no caso, de incluir nas obrigações da empresa contratada a coleta seletiva, soluções como compostagem, soluções como a reciclagem dos materiais coletados e, ao mesmo tempo, fazer as campanhas de educação da população para que a população
veja o benefício. Eu acho que muita gente deixa de fazer porque não vê o benefício. Porque não vê o benefício, exatamente. Né? Então, exatamente. eu acho que essa campanha seria muito bacana. Mostrar que o esforço não é em vão e que traz realmente um resultado positivo. Né? Isso é fundamental. O lixo constitui um grave problema de saúde pública, né? Não à toa esse assunto foi tratado no novo marco do saneamento. Explica pra gente quais são as exigências legais trazidas pelo novo marco com relação a isso. O novo marco de saneamento, ele reforça a legislação que já existia antes, aonde haviam prazos para se solucionar a questão dos lixões, né? Então, Maceió está resolvida em relação a isso, transformando os lixões em áreas recuperadas, uma recuperação da área degradada. Então tem prazos e tem penalidades. Os municípios que não avançarem nessa direção vão ficar sem acesso a financiamento, uma série de coisas. Por outro lado, de novo, a colocação. O aterro sanitário que a gente tem hoje, ele é o passo primário. Então o marco, ele aponta soluções, aponta caminhos e aponta obrigações no sentido de uma disposição mais racional do lixo, né? Coisas que não estão implícitas no marco, mas você entende que você, quando pega os saquinhos de supermercado, a gente já faz o que com eles em casa? Transforma esses saquinhos em saquinhos de lixo. Isso. Não é isso o hábito de todo mundo? Isso é um excelente exemplo de um reaproveitamento de um lixo. O saquinho de lixo, o saquinho de supermercado seria lixo. Não, antes dele virar lixo, ele vira saco de lixo. E depois disso, numa unidade que tem equipamentos e capacidade de reciclagem, esse plástico das sacolas, ele é reutilizado. Então, essa é a meta, esse é o ponto que a gente tem que chegar. É difícil, mas é necessário. É necessário. Algumas grandes cidades já extinguiram esse saquinho branco, porque ele não é biodegradável, pelo verdinho, que é biodegradável. E vários supermercados estão cobrando por essa sacola, incentivando que você leve a sua ecobag, né, a sua sacola retornável, para fazer compras. Isso também é uma forma de conscientizar a população quando mexe no bolso. Sem dúvida. Se você vai ao supermercado e você tem que comprar sacola para levar o que você está comprando, você, antes de sair de casa, vai dizer: não, peraí que eu vou pegar a sacola, que eu não estou a fim de gastar dinheiro com saco plástico. Né? Então, isso é muito importante para conscientizar e acaba gerando um hábito. Então, eu, por exemplo, só ando com as minhas sacolas retornáveis, porque isso se tornou um hábito meu. Então, é muito difícil, apesar daqui não cobrar, né, entre aspas, a sacolinha, é um hábito que eu tenho. Né, de não utilizar essas sacolas de supermercado, mas você vê muito pouca gente fazendo isso nos supermercados, nas feiras, onde for, você vê muito pouca gente, uma porcentagem da população ainda muito pequena. Embora tenha essas ecobags para vender no caixa, né, e tudo, mas mesmo assim eu ainda acho que falta muito. Né, na sociedade. Uma imagem que sempre me vem é assim, eu lembro da minha mãe indo fazer feira com um carrinho de feira. Carrinho de feira eu não vejo faz tempo. Feira eu vejo ainda bastante, mas carrinho de feira a gente não vê mais. As pessoas se habituaram a chegar na feira e tem lá os benditos saquinhos, etc. Agora, esses saquinhos, como eu disse, como não há uma solução massiva para o problema do saquinho, né? Ele já foi incorporado na nossa cultura de reutilizar, de pegar, levar para casa, etc. Até porque eu não compro mais o saco de lixo, eu uso a sacolinha, ok. Mas tem que ter a ponta final, que é essa reciclagem desse material. De fato, hoje a gente tem os sacos verdes, alguns supermercados aqui já utilizam, e é de plástico biodegradável, inclusive, para que as pessoas saibam, boa parte deles, a origem é da cana-de-açúcar.
É uma derivação, um dos produtos da cana-de-açúcar é a produção de plástico biodegradável. É um avanço da tecnologia. Claro. Agora, ele precisa ser incorporado na cultura da nossa sociedade, em utilizar plásticos de origem desse Biodegradável. tipo, que sejam biodegradáveis. Muito interessante. Como engenheiro sanitarista, explica pra gente, as águas das enchentes podem transmitir que doenças além da leptospirose? Nossa, as doenças de veiculação hídrica representam a maior parte, assim, mais de 70% das doenças que a gente vive no dia a dia. Leptospirose é a que mais assusta, mas você tem todo tipo de doença. Você tem amebíase, você tem Hepatite? hepatite, Nem tanto. não sei te dizer, mas assim, com certeza, doenças que causam a gastroenterite, né? Infecção por bactérias, é uma infinidade de doenças que você tendo contato e eventualmente ingerindo, você não precisa beber essa água. As pessoas falam, não beba essa água. Basta uma gota dessa água ter contato com a sua saliva, com uma mucosa do seu organismo, você vai ser infectado. Então, as águas contaminadas, elas são o maior foco de transmissão, o maior vetor de transmissão de doenças que existe em todo o planeta. Não existe nada tão contagioso quanto as águas contaminadas. Nossa, e é um perigo, né? Você ir à praia depois de uma enchente como essa, né? Quanto tempo depois a pessoa deve voltar a frequentar a praia? Depende da maré, né? Né? Se a maré estiver subindo, é bom você ficar longe da praia, porque essa maré vai segurando aquilo que a gente chama aqui de língua negra, né? Mas quando chove vira uma imensa língua negra, né? É bom esperar a maré descer, enfim. Um ciclo completo de subida e descida de maré aí deve ser o suficiente para limpar a área. Você acha que 7 dias, mais ou menos? Menos um pouco, né? 2 dias, 3 dias, a água já deve estar apropriada. Embora aqui em Maceió nós temos os organismos que fazem esse monitoramento, né? E disponibilizam essa informação para a população. Maravilha. Everaldo, eu queria que você deixasse um recadinho para quem está ouvindo a gente a respeito da conscientização, do nosso papel diante desse problema, de que forma a gente pode contribuir, né, para ajudar a solucionar isso. A palavra que você usou é a palavra-chave na história. Nós temos o hábito de participar apenas na reclamação. Nós temos que entender que a origem somos nós. Nós geramos o esgoto, nós consumimos a água, nós geramos o lixo. Então nós temos que ter consciência no dia a dia. A nossa contribuição maior está dentro de casa. É gerar o mínimo lixo possível. Você vai na farmácia, você compra uma cartelinha de Neosaldina e aquilo é embrulhado, colocado na sacola. Não precisa, você pode pegar aquilo e pôr no bolso. É um hábito que você pode cultivar e deve, são coisas simples. Lixo, você pode separar o lixo na sua casa, é claro que aí sim vale a sua reclamação, vamos chamar assim, mas vale a sua crítica no sentido de pedir para que o poder público implante a coleta seletiva. É um pouco de sonho, mas algumas propriedades que têm quintal, que são mais extensas, pode fazer a compostagem até dentro da própria casa. Não cheira, não contamina, não gera vetor, não gera nada disso. Eu sei que é um passo um pouco mais difícil, mas o principal recado é assim, as pessoas têm que entender que os problemas são ocasionados na nossa existência. Somos nós que geramos a demanda de água, somos nós que geramos o esgoto e somos nós que geramos o lixo. Então, o lado da reclamação, ok, tem que fazer valer seus direitos, mas a consciência de quem está gerando esgoto, de quem está gerando lixo, tem que estar presente no nosso dia a dia. Esse é o recado. Então, recado dado. Quero agradecer demais a sua presença aqui no Alagoas em Pauta. É sempre bom a gente falar sobre isso, trazer esses esclarecimentos. Acho que nunca é demais. Eu não me canso de falar da importância do saneamento, né, nas reverberações do saneamento numa sociedade, né, no que ele traz de bom
porque o impacto dele é em tudo, né? Na saúde, é na educação, é no convívio, né? É no turismo, em tudo, né? Então, falar de saneamento, para mim, nunca é demais. E a gente precisa cada vez mais falar sobre isso. E a sociedade tem que fazer um clamor popular pedindo que sejam criados esses programas de coleta seletiva, ensinar para as crianças, como você falou, optar por não pegar o saquinho, né? Quando for na padaria, optar pelo saco de papel e não pelo saco de plástico. São pequenas ações individuais que, no conjunto, fazem toda a diferença. Não é isso? É assim que funciona. É assim que funciona. Obrigada mais uma vez e sempre que quiser, estamos aqui à sua disposição. Agradeço, Dani. Obrigada por assistir ao Alagoas em Pauta e até a próxima semana. No programa de hoje, conversamos com o engenheiro sanitarista Everaldo Prado sobre o papel do saneamento básico e do descarte correto do lixo para evitarmos enchentes e alagamentos com a chegada da quadra das chuvas em Alagoas e também o nosso papel nisso tudo. Se você perdeu esse e outros programas da TV Cidadã, é só acessar o nosso canal no YouTube e ativar as notificações. Assim, você vai ficar por dentro de tudo o que acontece de mais importante no Brasil e em Alagoas. Semana que vem a gente volta. Até lá!